Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar algumas características da senoide, que como nós vimos lá no vídeo da aula 87, é a principal forma de onda para tensões e correntes alternadas. Os termos definidos lá na aula 87 servem para qualquer função periódica, mas a forma de onda senoidal é de maior interesse para o nosso estudo em eletricidade, né? Porque ela vai nos ajudar aí para análises matemáticas e também em análise de circuitos, né? Observando os fenômenos físicos lá em circuitos elétricos. Caso você não tenha assistido o vídeo da aula 87, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo aqui, tá? Bom, agora considere o impacto da seguinte afirmação. A senoide é a única forma de onda alternada cuja forma não se altera ao ser aplicada em um circuito contendo resistores, indutores e capacitores. Isso quer dizer que se a tensão em um resistor, indutor ou capacitor for senoidal, a corrente resultante neles terá características senoidais também. Caso fosse aplicada qualquer outra forma de onda alternada, como uma onda quadrada ou triangular, por exemplo, pessoal, isso não aconteceria. Observe que para o eixo horizontal pode ser o tempo, mas também poderia ser graus ou radianos. O termo radiano pode ser definido da seguinte forma: se marcarmos uma parte da circunferência de um círculo com uma extensão igual ao raio do círculo, como mostra a figura 2, o ângulo resultante é chamado de 1 radiano. O resultado de 1 radiano equivale aí a 57,296 graus, tá? Aproximadamente aí 57,3 graus. Um círculo completo tem 2π radianos. Note que na metade do círculo cabem um pouco mais que 3 radianos. Aproximadamente aí 3,142 radianos. E é esse valor aproximado para a constante π. Então temos que π é igual a 180 graus. Ainda, podemos notar que o círculo completo temos um pouco mais de 6 radianos. No caso, aproximadamente 6,283 radianos, ou seja, 2π radianos, que equivale aí a 360 graus. Essas definições são importantes para nós, principalmente que diversas equações que vamos estudar nas aplicações de circuitos elétricos possuem o fator π. O número π é a razão entre o comprimento da circunferência de um círculo e o seu diâmetro. O valor de π tem sido calculado com um grande número de casas decimais. No caso das calculadoras científicas, vamos encontrar facilmente esse número para os nossos cálculos, né? Mas boa parte das aplicações, uma aproximação para esse valor como 3,142 já é suficiente. Voltando para a figura 2, podemos ver que fica fácil converter unidades em graus para radianos e vice-versa, pela simples regra de 3, sintetizado nas expressões 1 e 2. Então observe aí, pessoal, que para converter graus em radianos, basta pegar o valor de graus, multiplicar por π e dividir por 180 graus. Já para converter radianos em graus, né, temos ali que o valor de radianos vezes 180 graus dividido por π. Né? Então temos o exemplo aí, pessoal. Convertendo aí 90 graus para radianos, temos 90 graus vezes π dividido por 180 graus, que vai dar aí para a gente π sobre 2 radianos. Agora para 30 graus, pessoal, vamos ter ali 30 graus vezes π dividido por 180 graus, que resulta em π sobre 6 radianos. Agora vamos fazer o processo inverso, né? Vamos converter aí π sobre 3 radianos em graus. Nesse caso vamos ter aí π sobre 3 vezes 180 graus sobre π, resultando em 60 graus. E ainda um outro exemplo, 3π sobre 2, convertendo para graus, temos 3π sobre 2 vezes 180 sobre π, que resulta em 270 graus. Tá?
Lógico que isso aqui com treino, né, vai ficar bem tranquilo pra gente. Para fins de comparação, pessoal, temos aí duas tensões senoidais que são representadas na figura 4 e na figura 5, usando graus e radianos como unidades de medidas no eixo das abscissas, né, respectivamente. Tá? Observe com bastante atenção, os dois sinais são equivalentes, só que muda aí então a unidade de medida. Existe uma característica interessante no fato de a forma de onda senoidal poder ser obtida a partir do comprimento da projeção vertical de um vetor radial girando com um movimento circular uniforme em torno de um ponto fixo. Observe que, plotando a amplitude no sistema de coordenada conforme vamos girando o vetor unitário, traçamos uma senoide completa quando é completado uma rotação de 360 graus. A velocidade com que o vetor gira em torno do centro é denominada velocidade angular, que pode ser determinada a partir da seguinte forma. Velocidade angular é a distância em graus ou radianos aí, dividida pelo tempo em segundos. Substituindo nessa equação, eu usando a letra grega ômega para a velocidade angular, temos a equação 3 e a equação 4. Como ômega é normalmente expresso em radianos por segundo, né, velocidade angular, o ângulo alfa é obtido pela equação 4 e é geralmente expresso em radianos. Observe na animação que o tempo necessário para completar uma rotação é igual ao período t de uma forma de onda. O número de radianos correspondente a esse intervalo de tempo é 2π. Ou seja, para completar um ciclo ou uma volta completa no círculo, temos um intervalo de tempo t que gasta aí em radianos 2π. Então podemos escrever a equação 3 na forma da equação 5. Essa equação nos diz que quanto menor o período da forma de onda senoidal, ou quanto menor o intervalo de tempo antes que seja gerado um novo ciclo completo, maior a velocidade do vetor radial girante. E conforme nós estudamos lá no vídeo da aula 87, sabemos que a frequência da forma de onda é inversamente proporcional ao seu período. Assim, podemos escrever a equação 5 na forma da equação 6. E o que essa expressão nos diz é que, quanto maior a frequência da forma de onda senoidal, maior a velocidade angular do vetor girante. Bom, pessoal, isso merece uma demonstração prática para que não reste dúvidas sobre essas relações, ok? Então vamos para a bancada que eu vou demonstrar isso. Aproveite, pessoal, e verifique se você está inscrito no canal, né? Faça a sua inscrição, ative as notificações para não perder nenhuma aula, tá? Vamos para a prática. Bom, pessoal, então para a demonstração aqui estou trazendo para vocês essa máquina síncrona, né? Uma máquina síncrona axial. E tem aqui também o nosso osciloscópio para a gente ver essa tensão induzida aqui na máquina, conforme eu aciono o motor CC aqui, né? Eu vou girar e vou então variar a posição relativa dos ímãs com o enrolamento, né? E teremos então a tensão induzida. E a frequência dessa tensão induzida está atrelada à velocidade de rotação dos ímãs. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou estabelecer uma velocidade aqui bem baixa. Então tá aqui alguma coisa. Tá bom assim, pessoal. Olha lá. Temos aqui um sinal gerado, né, de 51 Hz, né? 51,6 Hz aqui. E olha só o período do sinal, está sendo indicado aqui 19,4 aproximadamente aqui milissegundos. Deixa eu dar um zoom aqui rapidinho, pessoal. Olha lá, ó, 19,2, 19,1 mais ou menos ali, certo? Então, para a gente ver o que está sendo feito ali, ó, a inversa da frequência, né? 1 sobre 52,8 vai dar ali 18,9 milissegundos, que é o que nós temos agora ali, ó, 18,9 aproximadamente ali milissegundos, ok?
Se agora eu pegar e aumentar a velocidade do motor, para isso eu vou aumentar a tensão aqui no motor. Olha lá, pessoal. Temos a velocidade de 80,3, mais ou menos 80 Hz ali. Então, 1 sobre 80,9 resulta aí em 12,36 milissegundos. E é o valor que nós temos aqui para o período. Olha lá, o inverso da frequência é o período. Tá? Se a gente quisesse, então, calcular qual é a velocidade angular dessa tensão, o que nós faríamos, então? 2 vezes π vezes o valor da frequência, no caso ali, 80,9, que vai dar ali 508,3 radianos por segundo. Então essa é a velocidade angular dessa tensão que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Se agora eu modificar então mais uma vez aqui a velocidade, olha lá, pessoal, aumentei bastante aqui o sinal, eu vou ajustar a escala vertical. E olha lá, pessoal, temos 230 Hz agora, tá? Então, como aumentou a frequência, o período diminuiu. Vamos lá, 1 sobre 230 dá ali 4,35 milissegundos. E observem aqui, pessoal, o período medido no osciloscópio, 4,33, 34, tá? Bem próximo do valor calculado. Se eu aumentei a frequência, pessoal, eu também aumentei a velocidade angular. Por exemplo, agora nós temos 232 Hz vezes 2 vezes π, chegamos a 1457,7 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular, tá? Isso é interessante, pessoal, utilizar essa máquina aqui, porque como ela é uma máquina síncrona, eu sei que a tensão induzida aqui no enrolamento, ela tem relação direta com a velocidade de rotação aqui, no caso aqui dos ímãs, tá? Como aqui eu tenho 8 ímãs formando o campo magnético girante ali, que está atravessando esses rolamentos, né? Eu tenho uma máquina, então, de 4 pares de polo, tá? Então, se eu quero saber, por exemplo, qual é a rotação dessa máquina, né? No caso aqui do motor CC, pessoal, seria bastante simples, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, então, 231 Hz, certo? Passando isso aqui para minuto, basta multiplicar por 60. Então, eu tenho 13.860 ciclos por segundo. Entretanto, pessoal, nós sabemos aqui mais uma vez que essa máquina é de 4 pares de polo. Então eu tenho que dividir esse valor aqui por 4. Então eu tenho uma velocidade mecânica aqui no motor de 3.465 RPM, ou seja, revoluções por minuto, né? Se eu pegar agora aqui e abaixar a velocidade desse motor para um valor bem pequeno, vamos tentar estabelecer aqui próximo do valor da nossa rede elétrica aqui, que é 60 Hz. Então, pessoal, nós temos uma frequência próxima aí, né, 60,9 Hz, certo? O período está aqui, ó, 16,4 milissegundos, né? Tá bem coerente com o cálculo, né? 1 sobre 61 ali, temos 16,39 milissegundos. Vocês podem conferir o cálculo aí. E agora, se eu quiser saber a velocidade de rotação mecânica aqui, né, dessa máquina, nós vamos ter aqui 61 vezes 60, né, passando de segundos para minuto, né, lembrando que Hertz é ciclos por segundo, multiplica por 60, temos isso aqui agora em minuto, dá 3.660. Dividido aí por 4 pares de polo, temos 915 RPM. Então essa é a velocidade mecânica aqui, tá, pessoal? 915 RPM. Então dá para ver bem certinho aí, pessoal, que a velocidade angular, a velocidade mecânica, tudo está atrelado então à frequência e o período, correto? Aumentando então a velocidade, né, estou aumentando a frequência e reduzindo o período.
né? Diminuindo a velocidade, eu tenho uma redução da frequência e um aumento do período, porque a frequência é o inverso do período e vice-versa. Bom, então agora, pessoal, eu vou fazer alguns exemplos rápidos, né? Alguns exemplos numéricos para a gente consolidar bem esse conteúdo, ok? Não se esqueça, pessoal, que na descrição desse vídeo tem um link para você baixar a lista de exercícios para que depois desse vídeo você possa treinar esse conteúdo e na sequência eu vou subir um vídeo com a solução dessa lista de exercícios para você conferir o teu desempenho, tá? Eu vou atualizar a descrição desse vídeo aqui depois, assim que eu subir esse vídeo com a solução, para você conferir o teu desempenho. Vamos lá então. Exemplo 1. Determine a velocidade angular relativa a uma forma de onda senoidal cuja frequência é 60 Hz. Então vamos lá, pessoal. Ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2πf, né? Onde f é a frequência. Então 2 vezes π vezes 60 Hz daria aproximadamente 377 radianos por segundo. Essa então é a velocidade angular desse sinal de 60 Hz. Exemplo 2. Determine a frequência e o período da senoide vista na figura 6. Bom, pessoal, observando aí a figura 6, nós temos um sinal periódico senoidal cuja velocidade angular é de 500 radianos por segundo, né? Como a velocidade angular é igual a 2πf e nós queremos saber a frequência, né? Então vamos passar o 2π dividindo para isolar a frequência. Então frequência é igual a velocidade angular dividido por 2π. Então 500 sobre 2π temos ali 79,58 Hz, né? E como nós estudamos lá no vídeo da aula 87, né? Período é o inverso da frequência. Então 1 sobre 79,58 Hz dá ali 12,57 milissegundos. Ou seja, a cada 12,57 milissegundos temos um período desse sinal completo. Vamos para o próximo, exemplo 3. Dado o valor de ômega é igual a 150 radianos por segundo, determine o intervalo de tempo necessário para a forma de onda senoidal passar no ponto correspondente a 90 graus. Bom, pessoal, observe aí na figura 7 que nós temos ali um sinal periódico que vai variar de 0 a 360 graus, certo? Isso aí vai dar um ciclo completo. Se a gente observar aí, pessoal, temos as marcações para 90 graus, 180 e 270 graus ali e fechando com 360 no final do ciclo. Se a gente fizer essa mesma marcação agora, convertendo a escala aí para radianos, né? Passando de graus para radianos, vamos ter 90 graus é igual a π sobre 2, 180 graus é igual a π e 270 graus é igual a 3π sobre 2. Correto? O que nos é pedido quando isso ocorre em 90 graus, certo? Da equação 3 dessa aula, nós vimos lá que T, né, o tempo necessário será alfa sobre ômega, né? Onde alfa ali é a posição de interesse nossa. No caso, a posição de interesse ali é em 90 graus, ou seja, em π sobre 2. Esse é o valor do ângulo alfa. Dividido aí pela velocidade angular desse sinal, que é de 150 radianos por segundo. Obtendo, então, o tempo de 10,47 milissegundos. Ou seja, a partir do instante 0, demorará 10,47 milissegundos para que esse sinal chegue na posição de 90 graus, ou π sobre 2. Se esse sinal tivesse uma velocidade angular maior, o tempo necessário para atingir 90 graus, ou π sobre 2, seria menor. Exemplo 4. Determine o ângulo através do qual uma forma de onda senoidal de 60 Hz passará em um período de 5 milissegundos. Bom, pessoal, olha lá, nós temos então um gráfico aí que representa esse sinal periódico, certo? Indo aí de 0 a 2π, né? O ciclo completo. Para o cálculo do ângulo, pessoal, vamos encontrar primeiro o valor em radianos, tá? Então, lá da equação 4, nós temos que alfa, né, que é o ângulo, é igual a ômega t, né? Velocidade angular que multiplica o tempo.
Mas sabemos também, pessoal, que ômega é igual a 2πf, né? 2 vezes π vezes a frequência. Então, substituindo aí f, né, que é 60 Hz, ou a frequência desse sinal, temos 2π vezes 60 Hz vezes o nosso tempo solicitado ali, que é de 5 milissegundos, né? 5 vezes 10 elevado a menos 3. Resolvendo aí, nós temos 1,885 radianos. Então, pessoal, esse é o ângulo em radianos, aonde em 5 milissegundos temos a posição desse sinal aí, tá? Um sinal aí cuja frequência é 60 Hz. Convertendo agora esse ângulo de radianos para graus, nós temos ali 180 sobre π vezes o valor em radianos, né? 180 sobre π vezes 1,885, né? Regra de 3 básica, nos dá aí 108 graus. Nesse sinal periódico aí, nós vamos ter, após 5 milissegundos, a posição 108 graus ou 1,885 radianos. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam aí de baixar a lista de exercícios, né? Verifique a sua inscrição e deixe seu like caso tenha gostado do vídeo, né? Também ajude aí a divulgar o canal compartilhando esse vídeo com pessoas que vocês saibam que estão estudando acerca desse assunto, ok? Forte abraço e até logo!